Eu cresci ouvindo que algumas pessoas carregam uma presença diferente, como se o ambiente respirasse mais leve quando elas entram. O pastor Elias era assim. Quando ele subia ao púlpito, a igreja inteira parecia alinhar o coração no mesmo compasso. Voz firme, olhar sereno, gestos comedidos. Ele falava de amor sem açucarar, de santidade sem humilhar, de arrependimento sem esmagar. E quando orava, havia um silêncio atento, desses que não se impõem e acontecem. Eu cheguei naquela igreja num período em que minha fé estava cansada. Não era dúvida, era cansaço de tropeçar sempre no mesmo lugar. O pastor me acolheu sem espetáculo. Disse que ninguém precisa gritar para ser ouvido por Deus, que o coração aprende a falar baixo quando começa a confiar. Aquilo me atravessou. Passei a chegar mais cedo aos cultos, a ajudar na organização, a sentar nas primeiras fileiras não para ser visto, mas para ouvir melhor. Com o tempo, comecei a trabalhar na secretaria da igreja. Era ali que eu via o pastor fora do púlpito. Ele parecia o mesmo. Educado, pontual, organizado. Tinha um hábito estranho de fechar o escritório por dentro, em certos horários, e pedir que ninguém o interrompesse. Diziam que era tempo de oração profunda. Eu respeitava. Quem sou eu para medir o zelo de alguém? Só que, aos poucos, pequenos ruídos começaram a aparecer na harmonia perfeita. O primeiro ruído foi um cheiro. Não era perfume, não era mofo. Era algo metálico, como se uma moeda velha tivesse sido aquecida. Eu senti isso 2 vezes ao passar pelo corredor do escritório quando a porta estava fechada. Achei que era imaginação. Depois vieram os objetos. Uma vez, encontrei um lenço escuro esquecido no banco de trás do carro do pastor quando fui buscar documentos. Não combinava com nada do que ele usava. Ele agradeceu, pegou o lenço com cuidado excessivo e disse que devia ser de alguém que pediu carona. Nada demais. Só que o cuidado ficou gravado em mim como um sublinhado invisível. Numa noite de vigília, enquanto a igreja cantava baixo, eu vi o pastor ajoelhado num canto escuro. Até aí, normal. O estranho foi a postura. Não havia entrega, havia rigidez. Os ombros tensos, as mãos fechadas. Parecia alguém negociando, não alguém se rendendo. Eu desviei o olhar, envergonhado do julgamento silencioso que se formou em mim. Quem eu era para suspeitar de um homem que tanta gente respeitava? Os sonhos começaram depois disso. Eu sonhava com a igreja vazia, bancos alinhados como dentes. No púlpito, o pastor pregava para ninguém. A voz ecoava sem eco, como se fosse absorvida pelas paredes. Em alguns sonhos, quando eu me aproximava, a sombra dele no chão não acompanhava os movimentos. Acordava com a sensação de que havia algo que eu estava vendo sem querer ver. Certa tarde, cheguei mais cedo para organizar os arquivos. O escritório do pastor estava aberto, coisa rara. A sala estava silenciosa, a luz apagada. Sobre a mesa, havia um caderno sem capa. Eu não tocaria, mas o vento da janela aberta virou uma página. Vi símbolos desenhados à caneta, círculos incompletos, palavras em uma língua que eu não conhecia. Fechei o caderno com cuidado e saí. O coração batia fora do ritmo. Quando o pastor chegou, cumprimentou-me com a mesma calma de sempre. Eu sorri como quem guarda um segredo que não pediu para carregar. Aos poucos, outras pessoas começaram a comentar mudanças. Um líder disse que o pastor estava mais impaciente. Uma irmã comentou que sentiu um peso estranho durante a oração no gabinete. Nada concreto, tudo sussurro. A igreja continuava cheia. O respeito permanecia. O que cresce no escuro não gosta de holofote. A noite que mudou tudo começou comum. Um culto de quarta-feira, poucos presentes, chuva fina batendo no telhado como dedos nervosos. O pastor pregou sobre a autoridade espiritual. Falou de portas, de chaves, de níveis. Disse que nem todo acesso vem da mesma fonte. Aquela frase ficou suspensa no ar, sem explicação. No final, pediu que quem quisesse orar mais profundamente fosse até o gabinete. 3 pessoas foram. Eu fiquei. Enquanto os últimos saíam, a luz do corredor piscou. Um estalo seco, como um interruptor cansado. Eu estava juntando cadeiras quando ouvi uma voz alterada vindo do gabinete. Eu sorri como quem guarda um segredo que não pediu para carregar. Aos poucos, outras pessoas começaram a comentar mudanças. Um líder disse que o pastor estava mais impaciente. Uma irmã comentou que sentiu um peso estranho durante a oração no gabinete. Nada concreto, tudo sussurro. A igreja continuava cheia. O respeito permanecia. O que cresce no escuro não gosta de holofote. A noite que mudou tudo começou comum. Um culto de quarta-feira, poucos presentes, chuva fina batendo no telhado como dedos nervosos. O pastor pregou sobre a autoridade espiritual. Falou de portas, de chaves, de níveis. Disse que nem todo acesso vem da mesma fonte. Aquela frase ficou suspensa no ar, sem explicação. No final,
Pediu que quem quisesse orar mais profundamente fosse até o gabinete. 3 pessoas foram. Eu fiquei. Enquanto os últimos saíam, a luz do corredor piscou. Um estalo seco, como um interruptor cansado. Eu estava juntando cadeiras quando ouvi uma voz alterada vindo do gabinete. Não era grito, era uma mudança de timbre. Uma discussão sem palavras claras, como se alguém falasse com alguém que não estava ali. Eu me aproximei da porta. A maçaneta estava quente. Quente de verdade, como se tivesse sido segurada por muito tempo. Dei 2 passos para trás. O silêncio caiu de repente, pesado como um cobertor molhado. Quando a porta se abriu, o pastor saiu com o rosto pálido, suor na testa, os olhos fixos em algum ponto que não era eu. As 3 pessoas que tinham entrado saíram confusas, como quem acorda de um sono profundo sem lembrar do sonho. O pastor me pediu água. A mão dele tremia. Entreguei o copo. Ele bebeu de uma vez e sorriu, aquele sorriso treinado de tranquilidade. Disse que estava tudo bem. Na madrugada, acordei com uma pressão no peito e uma sensação de presença no quarto. Não vi nada, mas a certeza de que algo me observava não era medo infantil, era um aviso silencioso. Orei como nunca tinha orado. Às vezes, o diabo não aparece com chifres, aparece com soluções. E quando aparece, não faz barulho. Ele se apresenta como eficiência. Cabe a nós escolher se preferimos o caminho que demora e cura, ou o atalho que corre e cobra. Pede clareza, não coragem. A coragem às vezes nos empurra para brigas que não entendemos. Eu precisava entender. No dia seguinte voltei ao escritório mais cedo. A porta estava trancada. Fui buscar uma pasta no arquivo e encontrei o caderno sem capa no lugar errado. Abri sem pensar. Havia anotações recentes. Falavam de troca, de custo, de proteção. Falavam de ampliar alcance, de consolidar influência. Não havia nome de Deus ali. Havia outro tipo de linguagem, seca, transacional. Meu estômago virou. Fechei o caderno e o coloquei de volta. Quando me virei, o pastor estava na porta. Ele não levantou a voz. Perguntou o que eu tinha visto. Eu disse que vi algo que não entendi. Ele respirou fundo e me convidou a sentar. Disse que o mundo espiritual é um território com muitas estradas e que nem todas são mapeadas pela igreja. Disse que o bem e o mal não são tão simples quanto os sermões sugerem. Falou de resultados, de frutos, de eficácia. Eu perguntei de onde vinha a fonte. Ele desviou o olhar por um segundo. Um segundo é muito tempo quando alguém treina para não desviar. Eu disse que aquilo não era o que ele pregava. Ele respondeu que pregava o que as pessoas precisam ouvir para permanecer, que nem todo pastor é chamado para ser ingênuo. A palavra ingênuo caiu como um vidro quebrando dentro de mim. Levantei, disse que aquilo me feria. Ele sorriu de lado e falou que feridas também ensinam. Na semana seguinte, os cultos ficaram estranhos. Havia uma intensidade que não era consolo, era excitação. Pessoas relatavam experiências fortes, mas saíam inquietas. Um jovem passou mal durante a oração. Uma senhora chorou sem saber por quê. O pastor parecia maior no púlpito, mais confiante, mais rápido nas respostas. Era como se tivesse encontrado um atalho perigoso e estivesse acelerando. Na noite da revelação, a igreja estava quase vazia. Chovia mais forte. Eu fui apenas para devolver as chaves. Encontrei o gabinete aberto, luz apagada. Entrei. O cheiro metálico estava mais forte. No chão, marcas apagadas às pressas. O caderno sem capa aberto na mesa, uma vela apagada ainda quente. Ouvi passos no corredor. O pastor entrou e me viu ali. Não houve teatro. Houve cansaço. Ele disse que estava indo longe demais e que não conseguia mais parar. Disse que algo respondia quando ele chamava, que portas se abriam quando ele pedia. Disse que o preço tinha sido menor no começo e que agora cobrava juros. Eu perguntei o nome daquilo que respondia. Ele não disse. O silêncio respondeu por ele. Foi então que o ambiente mudou. Não houve fumaça, não houve figura. Houve uma densidade no ar como se o espaço tivesse engordado. A luz piscou. A vela reacendeu sozinha, chama baixa, firme. O pastor caiu de joelhos. Não era uma queda de rendição, era de peso. A voz dele mudou, não em volume e em textura. As palavras saíram como se passassem por um filtro áspero. Eu senti que aquela presença não precisava aparecer para ser reconhecida. A maldade não gosta de espetáculo quando já tem contrato. Eu orei em voz alta, não para confrontar o que eu não entendia, mas para me manter inteiro. Disse o nome de Jesus.
O ar tremeu, não por força, por resistência. A chama da vela dançou sem vento. O pastor chorou como quem descobre tarde que o atalho era um abismo curto. O peso diminuiu aos poucos, como se alguém tivesse recuado um passo, prometendo voltar. Eu saí. Não corri. Caminhei como quem carrega um copo cheio e não quer derramar. Nos dias seguintes, a liderança da igreja foi informada. Houve reuniões, lágrimas, afastamento. O pastor não voltou ao púlpito. Alguns não acreditaram. Outros preferiram acreditar no que viram. A igreja ficou menor por um tempo, menor e mais honesta. Eu aprendi que respeito não substitui discernimento, que resultados não validam a fonte, que a fé não negocia atalhos sem cobrar juros com juros.